Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Márcia Cavallari, que é diretora-geral do Ibope e trabalha há cerca de 30 anos com pesquisas. Apesar de ser uma moça, faz tempo que ela lida com os números e nós vamos conversar com ela a respeito dos resultados das eleições municipais do último domingo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ken. Mas antes de falar das pesquisas, queria falar um pouquinho da sua história pessoal. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo, cresceu aqui. Quais são as memórias da sua infância? Onde você passou a infância e adolescência em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, na Vila Mariana. Depois morei 2 anos da minha infância no Rio de Janeiro. Depois voltei para São Paulo. Depois saí para fazer mestrado fora. E desde que voltei, moro em São Paulo. Hoje moro na Vila Madalena. E como era a tua família, teus pais? O que faziam? Quantos irmãos você tem? Eu tenho, meu pai e minha mãe ainda são vivos. Tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Tenho 2 sobrinhas. Sou casada, tenho 2 netos, tenho 2 enteados e fiz estatística na USP. E depois de me formar na USP, eu comecei a trabalhar no Ibope em 1982. E depois eu resolvi fazer mestrado, daí fui para os Estados Unidos, fiz mestrado em ciências políticas, com concentração em pesquisa de opinião pública. E de onde que veio essa decisão de primeiro trabalhar com estatística, era boa de matemática, e por que depois pesquisa de opinião? Sempre gostei de matemática, né? Daí, lá com os 16, 17 anos, fiz teste vocacional, tinham várias coisas associadas e tinha muitas coisas com ciências exatas, né? Então eu comecei a fazer matemática. Naquela época, a estatística era uma derivação da matemática, não como hoje que você já entra fazendo estatística, então era um primeiro ano comum e depois do primeiro ano você escolhia matemática pura, matemática aplicada, licenciatura, análise de sistemas e estatística. E daí, com o primeiro ano, eu fui para a área da estatística e o que me atraiu para isso foi a diversidade de coisas que você podia trabalhar com estatística, né? E acabei entrando também na carreira da pesquisa por isso. Né? Cada pesquisa é um aprendizado novo, a gente não tem rotina. Sociais, não tem rotina, né? Não tem rotina. Cada dia você está estudando uma coisa nova, você aprende muito, né? Você tem que entender de determinados assuntos, então isso dá uma riqueza muito grande e uma diversidade, né? Então você... Por isso talvez você esteja há 30 anos fazendo isso e trabalhando no Ibope. Inclusive quando eu comecei a fazer estágio, durante a faculdade, o meu primeiro estágio foi no IPT, no Instituto de Pesquisa Tecnológica, né? E eu fazia um estágio ali com pesquisas sociais, porque o IPT desenvolvia materiais, por exemplo, para a construção de moradia popular que fosse mais rápida de ser construída e de boa qualidade. E a gente entrava, era um grupo, né? Hoje, aliás, a Nancy Cardia, que hoje é do Núcleo de Estudos de Violência da USP, ela era do meu grupo, quer dizer, a gente era um grupo que tinha um psicólogo, um sociólogo, uma estatística e um arquiteto. E eu fazia parte desse grupo. E, Márcia, eu sei que você saiu aí de uma maratona de muito trabalho, mas quando você tem tempo, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Você tem um hobby, alguma coisa assim? Aí não? Tem vários, né? Eu gosto muito de filme, gosto muito de ler, gosto de viajar. Gosto de velejar. Não sabe velejar bem, então? Gosto de velejar. Bom, tem muita coisa. Cuida da saúde, faz exercício, segue uma dieta ou meio relapsa com isso? Não, faço. Nossa, se não fizer, tá perdida, né? Não, eu faço 3 vezes por semana, eu faço ginástica, exercício, né? Tem um personal trainer lá que me ajuda. Então, segunda, terça e quinta eu faço isso, quarta de manhã eu faço uma massagem de fisioterapia. Vai tocando. Para aguentar a pressão tem que ser, né? Tem que ser. Ô, Márcia, explica pra gente, o que é o Ibope Inteligência? O que é essa unidade dentro do Ibope? O que exatamente ele faz? Então, o Ibope é uma holding, um grupo. O Ibope esse ano está fazendo 70 anos, foi fundado em 1942. Começou com pesquisa de audiência de rádio, né? A história do Ibope é interessante porque tinha uma rádio em São Paulo, que chamava Rádio Cosmos, em 1942, e o dono dessa rádio tinha curiosidade de saber se as pessoas gostavam das músicas que ele tocava na rádio. E não sabia como fazer isso. Nos Estados Unidos já tinha começado a pesquisa, né, de opinião com o George Gallup. Ele viajou para os Estados Unidos, conversou com o George Gallup e voltou para o Brasil e foi fazer a pesquisa para ver quem ouvia a rádio dele, se gostava das músicas e tal.
A conclusão foi que a rádio dele era a última colocada, ele vendeu a rádio e fundou o Ibope. Né? Então começou assim. E o Ibope, então, hoje é uma holding que tem 4 empresas. Uma empresa que é o Ibope Mídia, que é a empresa que trabalha com a parte toda de audiência, de televisão, de rádio, índices de leitura de jornal, de revista, de internet, faz monitoramento de todos os comerciais, né, analisa isso. Tem uma parte também de um estudo que é um single source, que é uma única fonte onde você mistura todas as informações, o que o cara assiste e o que ele consome, onde você pode fazer esses cruzamentos, né? Então tem toda essa parte da mídia, daí tem a parte do Ibope Inteligência, e essas pesquisas da mídia, elas são todas contínuas. A gente faz sempre e o cliente assina esta informação, o acesso a essa informação. No Ibope Inteligência é diferente, a gente só faz a pesquisa quando tem um cliente... Eu contrato uma pesquisa. Com um objetivo, na verdade... Só para político, para empresa também? Não, como é que é? Para tudo. A gente trabalha com pesquisa de mercado, de opinião, pesquisa social, pesquisa política, pesquisa eleitoral. Então, na verdade, é um problema e a gente fornece uma solução com as informações, com os vários métodos de pesquisa. A terceira empresa é o Ibope Ambiental, que trabalha mais nessa área de certificação de carbono. E o Ibope Educação, que é uma empresa de treinamento em inteligência competitiva e análise competitiva de informações nas empresas. São essas 4 empresas que formam hoje o grupo Ibope. Vamos falar da sua praia, então, que é o Ibope Inteligência. E você ficou muito dedicada nas últimas semanas, nos últimos meses, a todo esse noticiário das pesquisas, lendo o jornal, vi está sempre a Márcia Cavallari ajudando a entender os números. Mas eu queria perguntar para você, assim, combinado os resultados aí do primeiro e do segundo turno da eleição, dá para falar que estas eleições municipais, elas tiveram um caráter diferente das outras, digamos assim, um vento mais mudancista, ou essas eleições, elas repetem o padrão das outras eleições e ainda vale aquela máxima de que o prefeito bem avaliado tende a ser reeleito e fazer o seu sucessor, e o prefeito mal avaliado tende a perder a eleição ou não a fazer o seu sucessor? Tem uma novidade ou não tem? Não, acho que não, nesse aspecto não. Tem uma novidade que não é nesse ponto que eu vou te explicar. Mas não é esse de onda mudancista, você acha que não tem? Não, eu acho que continua isso. Eu acho que cada vez mais, e no exercício do voto, o eleitor vai votando, ele começa a perceber que quando ele vota e uma política pública que tenha sido colocada pelo prefeito anterior, o que assume, dá continuidade a ela, ele percebe o quanto ele se beneficia daquilo. Que isso é bom, a continuidade administrativa de uma boa política pública, ele sabe identificar. Isso, e não necessariamente serem pares, ser do mesmo partido, né? Ou como ele começou a perceber isso? Tinha um governo Fernando Henrique, que estabeleceu e focou bastante ali na parte econômica, entrou um governo Lula, que por conta da parte econômica estar mais bem resolvida, pôde focar na parte social. Então ele começa a ver que se um dá continuidade ao outro, independente de ser ou não do mesmo partido, quem se beneficia é ele próprio. Ele é muito pragmático, melhor para a vida dele. Cada vez mais eles são pragmáticos, cada vez mais esse voto está racional, né? As eleições municipais, elas são as eleições mais difíceis. Por quê? Porque a volatilidade é muito grande, a dinâmica da eleição municipal é própria. Né? Realidades muito diferentes também, sim, né? E também, assim, é a esfera mais próxima do eleitor. É a esfera que mais impacta no dia a dia da vida dele. Então, se recolheu o lixo, não recolheu, se a rua tem buraco, se não tem, se o trânsito... Se o ônibus chega, não chega. É o que impacta mesmo ali. Então, ele quer resolver os problemas da cidade e busca ali aquele candidato que mais alternativas, mais propostas tem de solução desses problemas. E qual que é a novidade que você falou que tem nessa... Então, a novidade que eu tenho percebido nos últimos tempos é que a gente está tendo cada vez mais frequente uma cisão entre os perfis dos candidatos. Cada vez mais a gente está tendo eleições com uma clivagem social muito forte, né? Então, isso começou já na reeleição do Lula em 2006. Em 2002, não, porque ele foi eleito de uma maneira homogênea por todos os segmentos da população. Já em 2006, já não foi dessa forma, né? Então, teve um peso maior dos mais pobres, de menor renda, menor escolaridade. Menor escolaridade, mais Nordeste. E o Serra, naquele momento, mais Sul, mais Sudeste, maior renda, mais escolaridade. 2010, aconteceu a mesma coisa com a Dilma. De novo, essa clivagem mais social. Ela repetiu o padrão Lula. Repetiu. Hoje ela não está mais no padrão Lula.
Porque ela conseguiu penetrar no setor mais conservador de maior renda, né? Ela conseguiu conquistar ali eleitores mais do Serra, que votaram inicialmente no Serra, por isso que tem uma avaliação hoje de 62% no Brasil, uma avaliação bastante alta. Alta, né? E a gente tem visto nessas eleições municipais esse fenômeno se repetir. Então, em São Paulo, de novo, né, esse fenômeno, áreas petistas mais periféricas, eleitores que votam mais no PT, mais na periferia da cidade, e o centro expandido mais ali. O mapa é impressionante da cidade, né? Que você vê assim, a votação do PT que os jornais pintaram de vermelho e a do PSDB de azul, você vê que o azul está cercado pelo vermelho. É o centro expandido mesmo da cidade. E isso se repetiu em outros municípios esse ano, né? Então, em Manaus a gente também teve uma eleição dessa forma, em Curitiba a gente também teve uma eleição dessa forma. Então, a novidade que eu estou vendo é que está acontecendo mais essa questão dessa clivagem social. Por quê? Porque o PT está se identificando mais como o partido dos mais pobres e o PSDB está pegando o carimbo de partido dos mais ricos. A gente viu pesquisas que identificavam na rejeição do Serra coisas assim, ele defende mais os ricos do que, por exemplo, aparecia esse índice em relação ao Haddad, ou ele é mais autoritário, enfim. Na verdade eu acho que... Tem essa clivagem pobre, rico, PT, PSDB ou não? Então, na verdade eu acho que o fato do próprio governo Lula ter focado mais nessas questões sociais faz algum tipo de associação, né? E também aí são as experiências. A gente já teve, a Marta também aqui como prefeita, também teve um foco bastante grande nas periferias, né? Montagem dos céus, a construção dos céus e tal. Então, essa população, e claro, né, essa população, todos estão passando por uma mobilidade econômica. A gente está num momento de mobilidade econômica no Brasil, pelo momento do Brasil, que o Brasil está passando, né? Então, essa mobilidade econômica também faz com que os eleitores comecem a ter exigências maiores. Sim. E cobrar mais, né? E por isso que também está cada vez mais pragmático. Então, mas acho o PT fica com essa imagem de partido dos mais pobres? Então, acho que tem um foco, não sei se é do mais pobre, eu acho que fica com uma imagem de que tem um foco mais social. Mais social. Não sei se é pobre, não acho que, como não a acho que questão não seja social, isso. Acho que é um ela foco afeta mais mais a pobreza no Brasil, né? Márcia, você falou aí dessa novidade, tem algum recado do eleitorado para os políticos? Recado, eu acho que tem no nível de interesse que teve essas eleições, que ficou um índice alto, até a véspera da eleição do primeiro turno, por exemplo, altíssimo, de pouco ou nenhum interesse pelas eleições. Prestaram pouca atenção mesmo, isso, só na reta final que... Só na reta final. Por quê? Então, o eleitor está decidindo cada vez mais tarde o seu voto. Acho que passou a ser rotina da vida dele, o votar. Né? Acaba sendo por uma coisa boa, está incorporado à rotina da vida dele. Sabe que vai chegar uma hora e tem que votar? Não é aquele como quando a gente começou a votar depois da ditadura, que era a eleição. Cada campanha era interessante, né? Então, uma novidade. Tinha emoção. Hoje está muito mais racional, acho que o eleitor já incorporou isso. Está mais pragmático, sim. Né? Está decidindo o seu voto cada vez mais tarde. Isso a gente percebe. Tem um lado ruim também, de se informar um pouco menos. Dá tempo de se informar em cima da hora? Se informar bem? Se informar bem, eu não sei, mas sim, de alguma forma, no fim, eles buscam ali os seus mecanismos, né, para tomar decisão. Não que também ele não tenha se informado, ele pode estar se informando e não ter decidido também. Né? Acho que ele pode estar guardando a decisão para a hora H, é isso? Então, eu acho que com esse exercício de votar, o eleitor acertou e errou nas várias eleições, né? E ele começa a ver que ele acertou e errou, ele não quer errar mais. Então, ele fica querendo acertar, fazer a escolha certa, e para isso ele retarda a sua decisão, no sentido de vou esperar até o último minuto, ver se não vai aparecer nenhuma denúncia desse candidato, vou esperar ver se não vai aparecer nenhum escândalo, vou ver se ele vai bem no último debate. Então, ele vai retardando. Ele pode até mostrar uma preferência inicial, mas, assim, quando está consolidado, que não muda mais, está acontecendo cada vez mais lá no fim. Na eleição de São Paulo, no primeiro turno, no sábado, véspera da eleição, 28%, 30% diziam que tinham pouco ou nenhum interesse pelas eleições. Então, isso também... Na véspera, hein? Na véspera, no sábado. Isso também acho que talvez nos leve a caminhar para uma democracia mais madura. Assim como nos países mais desenvolvidos aí, de democracias mais maduras, que o voto não é obrigatório, é voto facultativo. Você tem simpatia pelo voto facultativo? Ou você acha que tem que ser obrigatório ainda? Não, eu acho que o eleitor tem o direito dele, se ele quer. Porque também, aqui é obrigatório, mas qual que é a consequência dele não ir votar? Pelo né? É obrigatório, mas não, enfim. Então, assim, veja o nível de abstenção. Tudo bem, acho que a abstenção, ela não é uma abstenção precisa, porque
os cadastros de eleitores Alguns não são estados não atualizados. fizeram uma atualização, né? Então não sabe quantos, a base eleitoral está lá, se morreram, está atualizado ou não, mas acho que é direito do eleitor. E o eleitor acho que tem que ter consciência de que se ele não está lá exercendo o voto dele, a maioria vai exercer e ele vai ter que assumir. Democracia é isso. Márcia, você como analista, durante a campanha teve um momento, há um enfraquecimento dessa polarização PT, PSDB na política nacional. Esses dois partidos aí está cansando o eleitor, tem uma certa fadiga de material, houve o fenômeno Celso Russomano. Você acha que hoje, passada aí a eleição, dá para falar num enfraquecimento da polarização PT, PSDB ou não? Ou ela ainda é muito forte? Não, eu acho que ainda é, eu acho que tudo bem, quando a gente vê o mapa aí, né, quem ganhou mais, quem ganhou menos, quem perdeu mais também. Tem uma fragmentação. Deu né? uma fragmentação, porque outros partidos começaram a aparecer, né, com força maior. Preferência partidária é muito baixa no Brasil, muito baixa, né? A gente tem o partido que tem maior simpatia, a preferência continua sendo o PT. Na casa ali dos 30%? Isso, um terço mais ou menos, por aí, e depois o segundo colocado vem com 10, 11. Que é o PMDB, não é isso? Parece? PSDB agora. PSDB agora. O PMDB teve uma época que estava um pouquinho na frente, mas agora já está na casa de uns 8, uns 9. 8, já caiu. Então é PT mais ou menos um terço, PSDB 10, 12 e PMDB depois. É mais ou menos na verdade, assim, essa questão partidária para o eleitor ela é muito difícil, porque, primeiro, a gente tem muito partido. 30. Tem que fragmentar mesmo, né? Numa disputa 5 mil municípios. E o eleitor não consegue diferenciar um do outro. Qual que é o que esse aqui está defendendo? É muito tênue com tanto partido, esses posicionamentos. Então, acaba contando mais o candidato mesmo. Né? Então, a gente viu, por que tem a fragmentação? Porque foi pelas pessoas, não é pelo partido. Né? Este candidato, eu estou acreditando que ele vai conseguir resolver esses problemas, então eu voto nele. Então a gente teve... Mas isso em relação a PT e PSDB vale também? Porque PT e PSDB, eles têm mais, assim... Tem aquela coisa do político do PSDB, do PT, não vota pelo partido? Não, difícil, é na pessoa. É a pessoa. É na pessoa. Porque se fosse assim, olha o eleitorado só, comprou mesmo o Haddad, não é só a questão do partido, não. Não. Tem que pegar, eu quero esse candidato. Porque se fosse assim, olha, tiveram vários candidatos do PT e que tiveram comícios com Lula, Dilma, e perdeu. Perderam. Né? Então, é o candidato mesmo. Então, vamos pegar Belo Horizonte. Belo Horizonte tinha o Patrus Ananias, mas tinha o prefeito lá, Márcio Lacerda, bem avaliado. Ganhou. Patrus, uma candidatura forte, mas perdeu. Perdeu. Perdeu para o Márcio Lacerda do PSB. Recife, tinha Humberto Costa. Senador do PT. Perdeu para o Geraldo Júlio. Júlio do PSB, né? Apoiado pelo governador Eduardo Campos. Exato. Né? Então, se a gente olhar município, capital a capital, por exemplo, você vai ver bem. Quer ver uma capital onde o PT ganhou e o prefeito, João Pessoa, o prefeito é do PSB, muito bem avaliado, 62% de avaliação, mas não podia concorrer à reeleição. Governador do PSB, também muito bem avaliado, o Ricardo Coutinho, do PSB, ganhou o Luciano Catacho. Bancaram uma candidatura e não conseguiram. Não conseguiram. Com avaliações positivas, tanto do prefeito quanto do governador. O que indicaria, você olhando meses antes, falar, a tendência é esse pessoal eleger o prefeito. Não. Então, o candidato não conseguiu ali passar segurança, firmeza, empatia com o eleitor. Com aquele problema da política brasileira. Os partidos ainda são fracos. São. Principais. Márcia, ganhadores e perdedores, né? A gente viu os números permitem tudo, né? Assim, uma manchete que diz, no Norte e Nordeste enfraquece o governo federal, fortalece a oposição ao governo federal. Ao mesmo tempo, o PT vai governar o maior número de eleitores, né? Então, o PT ganhou. Na sua avaliação, quem é o grande vencedor dessas eleições? Dá para falar os grandes vencedores? Bom, primeiro os candidatos que ganharam. Os candidatos, sem dúvida, né? Quem teve voto. Assim, mas o Lula, por exemplo, que bancou uma estratégia aqui em São Paulo, o Fernando Haddad, um candidato novo, começou com 3% nas pesquisas, havia outros petistas, como a Marta Suplicy, que já havia sido prefeita, que estava mais bem posicionada na pesquisa, ele bancou essa estratégia, o Haddad ficou ali, depois a gente pode discutir até o efeito do mensalão, quero conversar com você, mas assim, teve um momento no primeiro turno que ele quase não vai, ele acaba indo e ganha, por exemplo. Então, o Lula, por exemplo, como estrategista, é um vencedor? Então, eu acho que a gente está num momento de renovação. Né? Eu acho que a gente tem uma geração aí, por conta da ditadura, de lideranças políticas. Então, acho que os novos candidatos estão tendo mais espaço agora. Então, acho que foi uma estratégia acertada.
né? Essa eleição em São Paulo, se você analisar, era uma estratégia do Novo. Né? Porque o fenômeno russomano confirmou isso. O russomano, o Haddad, né? Era o PSDB que não aproveitou essa chance de colocar uma renovação ali de lideranças políticas. Né? Então, acho que a gente está num momento de renovação de lideranças políticas geral, porque daí você vê, tem Eduardo Campos lá no PSB, Recife, que foi bem, foi o partido que proporcionalmente mais cresceu, até porque também é um partido menor do que os outros, né? Então, o próprio PSD, formado pelo Gilberto Kassab, prefeito de São Paulo, foi bem também. Também, né? Ganhou lá a prefeitura de Florianópolis, né? Uma capital importante. Uma capital importante. Então, assim, acho que está num momento de renovação das lideranças políticas, né? Porque as lideranças que tínhamos até então é a liderança pré-ditadura, que lutou contra a ditadura e que está vindo. Em algum momento tem que ter uma renovação. Agora, né? de partido, não dá para falar um partido que foi melhor do que os outros? Assim, o PT foi... Porque o PT também perdeu em cidades importantes. Perdeu em Salvador, perdeu em Fortaleza, perdeu em Recife, perdeu em Campinas, apesar do candidato ter ido bem. O candidato que saiu lá de baixo teve uma boa votação, mas acabou perdendo, o Márcio Postman, né? Então, mas aí você vai fazer a conta na ponta do lápis, ganhou São Paulo, que tem um número de eleitos. Que compensa. No balaio, então, né, de votos. O que é melhor, né? Aí eu acho que precisa ver o que é melhor. É ter mais cidades, mas administrando um eleitorado menor ou ter poucas cidades com um eleitorado maior. Né? Eu acho que ganhar a cidade de São Paulo é emblemático. É emblemático. É emblemático e... Aí você fala, então temos o Lula, que montou a estratégia, o PT ganhou São Paulo, o Eduardo Campos, que foi bem, o Kassab, que lançou um partido e está meio crescendo, né? O PMDB, que continua a ser o partido com o maior número de municípios, agora também pequenas e médias cidades, né? O PMDB não tem essas grandes cidades, né? Não, Tem o Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, que é uma cidade importante, mas, enfim, fora isso tem uma outra capital também, mas não pode-se dizer que o PMDB é um grande vencedor da eleição, ou dá para dizer, por exemplo, o Chalita, que sai dessa eleição maior do que entrou em São Paulo? Não, eu acho que ele sai maior porque é uma nova liderança. Mas aí, de novo, a gente personaliza, né? Personaliza. É o Chalita, é o Eduardo Paes, é mais... É tudo personalizado. Tudo mais personalizado. Isso. PSDB, o Serra, olhando hoje, por que o Serra perdeu a eleição? Você já falou, ele não entendeu, o PSDB não entendeu que era um momento de renovação, mas objetivamente... essa alta taxa de rejeição que ele teve, acho que no Ibope a última pesquisa dava 47%, o Datafolha dava 52% de rejeição. Foi por causa que ele deixou a Prefeitura de São Paulo com menos de 2 anos, em 2006? É o efeito Kassab? O que pesou mais, Márcia? Não, olha, eu acho que uma sequência de coisas, eu acho que não é uma razão única, né? Primeiro porque ele já entrou nesta campanha com um certo desgaste da própria eleição presidencial. Da eleição presidencial de 2010. Então, já entra com um desgaste nessa eleição de 2012. Então, uma coisa curiosa, o Serra, em 10 anos, de 2002 a 2012, ele disputou 5 eleições. Ele foi candidato a presidente em 2002 contra o Lula e perdeu. Em 2004, ele ganhou a Prefeitura de São Paulo contra a Marta. Em 2006, ele deixou a Prefeitura, deixou o Kassab na Prefeitura, foi candidato ao governo de São Paulo. Em 2008, ele não participou, mas ele ajudou a eleger o Kassab, mas essa não conta. Em 2010, perdeu a presidencial para Dilma e agora, em 2012, perdeu para o Fernando Haddad. É muita participação, né? Então, parece que só tem o Serra no PSDB, né? Então, isso que ele já entrou na campanha municipal com o desgaste da eleição de 2010. Uma fadiga de material mesmo, é isso? Dá para falar? Eu acho que é um pouco isso, porque assim, essa questão de falar, vou governar para rico, governar para pobre, acho que não, porque eu acho que ele construiu, e a primeira eleição que ele concorreu para presidente em 2002, o Lula ganhou, né? Daí também outras razões conjunturais ali do momento, mas ele conseguiu ter e conseguiu fazer a imagem dele nacional com o Ministério da Saúde, os genéricos, social, a quebra de patente do kit do coquetel combate da AIDS, combate à AIDS. Então, assim, as pessoas veem isso, né? O problema é que eu acho que ele entrou com esse desgaste. Quando os eleitores aqui de São Paulo aceitaram que ele saísse da prefeitura para ir para o governo, ficaram numa expectativa de que ele ia continuar olhando a cidade de São Paulo. Né? Então, está no governo, parceria governo-prefeito, e tudo ia... E quando ele saiu do governo para ir para a presidência, acho que passou um pouco para a população
não sabe direito o que quer, estava na prefeitura, quis ir para o governo, do governo quis ir para a presidência, então passou ali uma indecisão. Isso aparece nas pesquisas assim? Aparece claramente isso na pesquisa, essa confusão. Aparece um político que não sabe o que quer, ele estava na prefeitura, foi para o governo, na presidência. As pessoas falam, quer tudo e larga tudo. Consegue e larga. Quer, então aparece isso você fala nas pesquisas qualitativas, que são diferentes das quantitativas, né? A quantitativa tem uma amostragem, né? A qualitativa são grupos específicos com um determinado perfil que se entrevista e pega ali as impressões. Nas qualitativas isso apareceu claramente. Aparece e as pessoas se colocam, né? Querendo entender. Então, por isso que... E aí acho que tem essa coisa do próprio desgaste mesmo de material. Também uma outra questão é, quando você entra com um candidato novo numa campanha, que ele não é conhecido, é uma página em branco. Durante a campanha você vai preencher a página. Pode ser para o bem ou para o mal. Pode agradar ou pode não agradar. Quando o candidato já é conhecido, invariavelmente, ninguém é unanimidade 100%. Então já vai entrar com alguma rejeição. E dependendo desse nível de rejeição, os argumentos que têm que ser usados, o trabalho que tem que ser feito para diminuir essa rejeição... Para reescrever a página ali... É muito difícil. Né? Então, acontece também. Por exemplo, a gente viu o Maluf aqui em São Paulo perder várias vezes, depois acabou sendo eleito, porque conseguiu reverter uma rejeição. Né? Mas não é uma coisa tão fácil, não é uma coisa tão imediata. Foi em 92 com o Duda Mendonça de publicitário, né? Contra o Suplicy. Né? Que aquele slogan, a gente não tem nada contra o Suplicy, mas a gente não quer mais, é o PT mandando aqui. Ironicamente, 10 anos depois, o Maluf está mandando, o PT vai mandar com o apoio do Maluf. Na questão do Serra, você tocou num ponto que me parece muito interessante. Em 2002, ele tinha essa imagem de um ministro da Saúde, uma imagem, digamos assim, do campo progressista, né? Alguém que foi lá e quebrou a patente para se combater com mais eficácia a AIDS, e esse programa virou exemplo no mundo. Em 2010 e 2012, o Serra aparece na eleição, na avaliação de alguns analistas, até na minha própria avaliação, com um perfil mais conservador, ou seja, a questão do aborto em 2010, agora a questão do kit anti-homofobia, se descobriu também que ele tinha um kit anti-homofobia parecido, tolerante e correto, e que até chegou a ser divulgado. Digamos assim, essa guinada, essa inflexão para uma agenda mais conservadora, assim, isso prejudicou o Serra ou ele não tinha alternativa? Tem peso isso? Na pesquisa apareceu, o Serra ficou conservador, ele agora, ele não é aquele Serra dos genéricos, é um Serra que está com uma posição mais conservadora. Apareceu, Márcia? Então, eu não acho que ele tenha mudado de posição. Acho que ele continua, eu acho que essas posturas é a postura do jogo político ali na hora. É tática eleitoral. Tática eleitoral. Não acho que isso tenha afetado. O que eu acho que aconteceu, em determinado momento ali, houve um cansaço dessa discussão. As pessoas falam, pelo amor de Deus, ficar discutindo isso toda hora, então... Porque até a cidade tem outros problemas também. Isso, porque as pessoas querem discutir os problemas da cidade. Ela quer resolver ali o problema do dia a dia dela, da cidade, não ficar numa discussão filosófica de conservador, liberal, né? Então, acho que teve um momento ali da campanha que se estendeu além da conta, essa discussão do kit homofobia, e que acabou, ali naquele momento, ele acabou um pouco prejudicado, porque a gente via nitidamente ali uma perda de votos dele. Uma outra questão foi também, até uma das pesquisas que a gente fez, mostrando essa questão de ataques no programa eleitoral. Né? Isso. O eleitor não gosta disso. Que é a chamada campanha negativa. Né? O Duda Mendonça sempre dizia, quem bate, perde. Mas a gente viu que o Duda Mendonça, em algumas campanhas, bateu e ganhou. E a gente viu agora que, por exemplo, bateram no Russomano, ele caiu. O Chalita bateu, o Haddad bateu e funcionou. Então também, mais ou menos, funciona também bater. Agora, quem está na posição de atacar, corre o risco de aumentar a rejeição, porque fica uma coisa meio incômoda essa agressividade para o eleitorado ou não? Fica, então, e o eleitor já sabe, ele já fala, bom, vai ter eleição, vai ter briga entre eles, vai ter já um atacante. Ele já põe aqui um filtro no ouvido, então não é tão eficiente, né? Agora, a questão que você está falando de bater no Russomano, mas eu acho que foi diferente na questão do bater no Russomano, porque foi num ponto que era uma proposta que ele fazia do preço da passagem. Um ponto muito concreto, né? Era uma proposta do programa de governo em que ele falou que quem percorresse um trajeto maior, andasse
mais longo pagaria mais. Quem andasse no trajeto menor pagaria menos da passagem. Ou seja, quem anda mais são os mais pobres, que moram mais longe, né? Aí foram lá e puxaram isso. Então, quando puxou isso, então não era uma questão de desconstrução dele. Ele mostrou a fragilidade, inconsistência do programa dele, né? Acho que também ele acabou crescendo, aí nas pesquisas, porque ele era uma pessoa já conhecida por conta de programas de televisão, porque tem um capital próprio dele na questão da defesa do consumidor. Então, isso ajudou a conquistar voto durante um determinado tempo? Por quê? Porque as pessoas querem solucionar problemas. E ele soluciona problema. Brigou com seu vizinho, ele vai lá e soluciona. Brigou com a loja, vai lá e soluciona. Então, é um capital próprio. Ninguém precisa falar que ele faz isso. As pessoas sabem. Tanto querem que um prefeito assim. As pessoas querem que resolva os problemas. Então, que ele começou a crescer, e quando ele chegou naquele pico do 35, ele começou a crescer nesse eleitorado que é mais pró-PT. Porque demorou o Haddad a entrar nesse eleitorado. Atrasou demais esse conhecimento do Haddad, né? Porque ele não era uma pessoa conhecida desse eleitorado. Então, o Russomano foi ocupando esse espaço. Aí, à medida que a campanha foi se desenrolando, aí por isso ele foi crescendo, né? À medida que a campanha foi se desenrolando, as pessoas foram conhecendo mais o Haddad. E daí vieram as inconsistências das propostas, né? Dessa questão, e daí ele começou a cair, e o Haddad começou a crescer e acabou lá na reta final já. Os três ali, o Russomano, quer dizer, o Russomano numa tendência de queda e o Serra e o Haddad crescendo ali juntos, muito juntos, empatados, acabou na diferença mínima lá que teve dos dois candidatos, né? Ô, Márcia, a gente viu o ex-presidente Lula, nos últimos 2 dias, os últimos dias, ele tem feito uma série de reuniões e tem tentado estabelecer uma estratégia para tentar conquistar o governo de São Paulo em 2014. Quais são os argumentos que o Lula está usando? Ó, a Dilma foi um nome novo que eu lancei e deu certo, o Haddad é um nome novo que eu lancei e deu certo, e não temos uma vantagem em São Paulo. Conquistamos a maior cidade do estado, a segunda, que é Guarulhos, temos São Bernardo do Campo, que é a 4ª, Osasco, que é o 6º colegiado, enquanto o PSDB, a primeira deles é Sorocaba, que é a 9ª, ou seja, eles conseguiram ganhar alguma musculatura e em São Paulo, apesar de terem menos prefeituras do que o PSDB, eles vão governar mais eleitores. Com a sua capacidade aí de analista, a tua experiência, você acha que uma estratégia dessa montada, ela tem chance de ter sucesso ou é diferente? Até porque o Alckmin tem uma avaliação melhor do que o Kassab. Mas está correta a estratégia? O Lula está falando corretamente, está montando corretamente a estratégia para 2014? Então, eu acho que, de novo, aí ele está pensando nessa questão da renovação. O Alckmin é bem avaliado, né? Se a gente pensar, dividir o estado de São Paulo, a gente, grosso modo, a gente pode dizer que metade do eleitorado está aqui na região metropolitana, São Paulo mais os municípios que compõem a região metropolitana, e a outra metade está no interior, né? O interior de São Paulo é mais conservador do que as grandes metrópoles, né? Então, vai depender muito. E também tem, claro, o desgaste natural. O Alckmin está bem avaliado, está com quase 50% de avaliação ótima e boa, mas quantos anos, né? Então, o PSDB governa São Paulo desde 1995, elegeu o Covas em 1994. Então se você contar o Montoro em 82, né? Que é a mesma origem. Mesma origem, tudo bem. Teve o Quercia e o Fleury ali, teve 8 anos ali, mas também no PMDB tinha alguma semelhança, que é o Luiz Nunes, que hoje é senador tucano, foi vice do Serra, eu acho. Ou era do Fleury, agora me falha a memória, não, acho que era do Serra, o Aloysio Nunes. Quando foi... Do Serra, não, do Quercia. Do Quercia. Mas, enfim, o PSDB está no poder em São Paulo desde 1995. Você acha que isso pode ter um cansaço? Eu acho que pode. Não é só cansaço pelo cansaço, é a solução dos problemas de novo. Sim. Então, por exemplo, hoje, todas as pesquisas que a gente fez, né, municipais ao longo de todos os municípios, o principal problema apontado pelas pessoas é saúde. Né? Segundo problema mais apontado, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, segurança. A gente está com problema de segurança em São Paulo. Então, como que vai ser a solução?
tudo isso tem a ver. O Alckmin vai conseguir resolver essa questão da segurança? Então, mesmo com o problema de segurança, você acha que o Alckmin tem argumentado que não, que isso é parte de um combate ao crime que ele tem feito, que é assim mesmo, que Olha, os índices de São Paulo nacionalmente são melhores, que a segurança pública de São Paulo não está ruim. A percepção do eleitorado isso é eu outra. ia falar, exatamente. Não importa aí se os Se tá bom, indicadores oficiais são melhores ou não. Importa é a percepção de segurança que a população tem. E a percepção é de não segurança, né? A questão da segurança, ela estava restrita a grandes centros. São Paulo, por exemplo, sempre teve a questão da segurança. Hoje, de uma maneira geral, a gente vê a segurança permeando o interior também, né? Então, segurança. E se a gente somar segurança com drogas, que era um problema que não existia na agenda em 1989, por exemplo, né? Outro dia eu estava levantando isso, em 1989, principais problemas do Brasil. Primeiro era a inflação. A gente não tem mais esse problema da inflação. Tinha a dívida externa. Era uma discussão, você lembra, né? Hoje não tem mais. Agora, o que não tinha e hoje apareceu? Saúde tinha e continua. Né? Mas o que não tinha nesses principais problemas e hoje apareceu? Segurança, drogas. Então, são problemas que vai depender muito. Então, esse desempenho e das propostas ou da forma de administrar o problema, da percepção, as pessoas têm que se sentir. Vai ser um tema importante para 2014. Para São Paulo. Vai ser um tema bem importante. Inteligência. Márcia, eu queria falar um pouquinho mais, concentrar agora na questão das pesquisas. Toda eleição, a gente vê uma choradeira de políticos, geralmente são os políticos que estão em baixa nas pesquisas, ou que a pesquisa traz uma notícia ruim para eles se queixarem das pesquisas. Aí começa, pesquisa errou. Aí pega um caso, por exemplo, primeiro turno em Manaus, em que teve uma diferença grande entre o Arthur Virgílio e a Vanessa Graziotin. Pega o primeiro turno em São Paulo, o Ibope e o Datafolha deram que os três estavam muito embolados. Quando terminou a votação, o Russomano caiu e o Serra e o Haddad passaram. Assim, para esse tipo de crítica, que resposta você costuma dar, Márcia? Bom, isso é sempre assim mesmo, né? Vem duas coisas juntas sempre. Quando a gente divulga uma pesquisa, só tem um que está na frente, né? Só tem um. Então, todos os outros, eu acho que tem essa postura de criticar ou de tentar tirar essa credibilidade da pesquisa porque acredita que o eleitor vai olhar a pesquisa e vai votar como a pesquisa está dizendo que é para votar. A pesquisa tem uma influência? Tem. Tem. Aonde que ela tem influência? Né? Ela tem influência no caixa da campanha, se o candidato está indo bem ou não está indo bem. Agora, divulgando ou não, e quando não se podia divulgar a pesquisa até o fim, lá em 1982, a gente fazia muito mais pesquisa, porque o financiador da campanha, quem vai doar o dinheiro, ele quer saber. Mas aquela queixa que o Serra fez, as pesquisas estavam dando dianteiras para o Haddad de 15 a 18, quando vem, nos votos válidos. Aí quando vem as urnas, ela ficou em 11 pontos. E isso, de alguma maneira, pode ter me prejudicado, porque desestimulou um eleitor que poderia votar em mim, aí votar. Faz sentido esse argumento? Não, ele acabou, os dois acabaram ali juntos, nos votos válidos. Você falou no voto válido? Não, no voto total, né? No voto válido, no primeiro turno, ele teve 27 na boca de urna, 25. o Ibope acertou direitinho. Eu tenho os números lá, ficou dentro da margem de erro, tanto o Haddad... era 22, 22, 22 no voto total. Sim. E no válido era 26, 26, 26. Isso. No final, o que aconteceu? O Serra teve 27... E o Haddad teve 25, 26, 26, 27, 25, é tudo a mesma coisa. Tudo está ali dentro. O Russomano é que vinha com uma curva de queda e continuou caindo. Exatamente. Até o dia que o eleitor entrou lá e falou, continuou, acabou. Porque a pesquisa foi uma foto da véspera e ele continuou caindo. A gente acabou a pesquisa no sábado, sei lá, a hora do almoço, para poder divulgar na TV à noite. Não significa que na hora que eu parei de fazer a pesquisa, o processo decisório do eleitor se parou, ficou estancado. Continua. Não, mas eu estava falando dessa coisa dos 15, 18 pontos, foi a pesquisa do segundo turno, tanto do Datafolha quanto do Ibope no sábado, que eu creio que uma dava uma diferença na casa dos 15, 14, outra 16, uma coisa assim. Do segundo turno. Do segundo turno. E aí, quando aconteceu a eleição, a diferença ficou em 11 pontos percentuais nos válidos. Aí, o que o Serra e o PSDB argumentou no dia seguinte? Aquelas pesquisas que davam uma dianteira maior, elas acabaram desestimulando o meu eleitor, por exemplo, a votar, porque já está perdido mesmo, não vou votar no Serra. E que esse tipo de efeito acontece? Então, eu acho que nessa questão que eu estava falando da influência, ela tem uma influência no caixa da campanha, como eu disse, tem uma influência na militância. Claro, o ânimo da militância. O ânimo, se vai para a rua, se não vai para a rua. No espaço que a própria mídia dá para um candidato ou outro, né?
Agora, no eleitor, e o eleitor, na verdade, o que a pesquisa é? Agora, não uma tem informação... alternativa, é melhor ter essas informações do que proibir as pesquisas e não ter esses efeitos, né? Porque eles vão continuar tendo. Né? Quem vai ficar sem a informação é a imprensa e o eleitor. Eleitorado. Então, o que acontece? O eleitor, quando ele olha um resultado de pesquisa, é uma informação a mais que ele tem no conjunto de outras tantas informações para tomar a decisão. Né? Então, o eleitor, a gente já viu, eleição após eleição, que o eleitor, às vezes parece que o eleitor não pensa, mas né, eles acham que o eleitor não pensa, mas pensa, e ele olha aquilo e usa aquela informação da maneira que lhe convém. Então, eu acho que tem tá o direito ali do eleitor falar, usar aquela informação, porque muitas vezes a gente vê as críticas falando assim, a pesquisa influencia porque a pessoa não quer jogar o voto fora e vota quem está na frente. Primeiro, se fosse isso, nunca ia ter virada. Quem começava na frente ia acabar na frente. Por que ia virar, então? Né? Subestimar, menosprezar o eleitor também. Do eleitor, achar do entendimento que, do eleitor. Né? Então, o eleitor, ele usa, de forma estratégica, usa. Ele usa a informação da pesquisa para fazer voto útil? Usa. Né? Agora, é a maioria? Não é a maioria. E o voto útil também é uma decisão legítima também. Ele Exatamente. pode achar, olha, eu não quero de jeito nenhum aquele outro candidato. Isso. Se um tem melhor condição de bater, mas não é o meu, eu vou nesse intermediário. É um voto político, tem uma decisão política, é politizada. Ele usa a informação de forma estratégica, né? Então, eu acho que essa questão, sempre vem duas coisas juntas, né? Porque a pesquisa influencia, então elas deveriam ser proibidas, e sempre desacreditar, querer desconstruir a questão da pesquisa, a credibilidade da pesquisa. Você acha que devia ter alguma restrição? 2, 3 dias antes? Não, eu não acho. Tem até restrição demais, né? Quanto mais o eleitor for informado e tiver informação, devia ter mais pesquisas ainda, muito mais, né? Nos Estados Unidos, agora a gente está vendo, tem todo dia 60 pesquisas. Aqui tem o Ibope, tem a Datafolha, né? Eleição municipal, tem Isso mais por causa do método, locais. ou seja, lá faz muita pesquisa por telefone, por internet, aqui não pode fazer? É que aqui, se você fizer, por essa questão da clivagem social, que eu disse, os resultados são muito diferentes para você aferir a intenção de voto. Você pode fazer pesquisa telefônica para você ver movimentações, mas não significa que aquele resultado é o resultado do conjunto dos eleitores, porque você está pegando uma partinha só daquele universo, só um pedaço. Mas explica para a gente, como é que faz uma pesquisa? Por que uma amostra com 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas, ela é representativa de uma cidade como São Paulo? Como é que você escolhe essas pessoas e por que dá para acreditar e por que no final dá certo? E, por exemplo, como deu a pesquisa de boca de urna, que ficou exatamente dentro da margem de erro. Como é que é isso? Como é que é o método e como é que se faz? Então, a ideia que está... Todas as pesquisas são feitas com amostragem, então a gente não está entrevistando todo mundo. E o segredo e o que está na teoria estatística é você conseguir tirar uma amostra daquela população que seja muito representativa do todo. Então, você tem que assegurar que todos os segmentos sociais, todos os níveis sociais, demográficos, todos os segmentos demográficos da população estejam naquela amostra, na proporção muito próxima do que existe no universo, assim como toda a distribuição geográfica também. Né? E o que tem? O que a gente mede com uma pesquisa eleitoral? A gente mede a opinião das pessoas. A opinião das pessoas muda de acordo com as informações que ela recebe. A formação da opinião pública, ela vai se formando com as informações que ela vai recebendo, com a própria experiência, né, com as pessoas ali do seu convívio e tal. Então, quando a gente faz a pesquisa, a gente não pede para a pessoa, assina agora aqui que você não vai mais mudar de opinião. Então, a pessoa está livre ali para mudar de opinião até a hora que ela entra. E você vai equilibrando isso. Você chama lá e você fala assim, eu vou precisar de tantas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, tantas que ganham até 10 salários mínimos. Aí também tem o critério da escolaridade, tem assim, da distribuição geográfica na cidade, tem que ter mais de tal região, menos de tal. É um quebra-cabeça que você vai montando, são muitas variáveis. Muitas variáveis. A gente no Ibope a gente usa sexo, usa a faixa etária, usa a escolaridade e usa uma outra variável que é o setor de dependência econômica. Renda, não usa renda? Renda é muito difícil de você usar a priori porque as pessoas têm um nível de recusa maior em dizer isso. Também tem uma tendência de quem ganha mais fala que ganha menos, de quem ganha menos fala que ganha mais. Então, quando você compara com os resultados, você vê que os extremos ficam subestimados e o miolo fica superestimado, né?
Então, a gente acaba pegando pelo setor de dependência econômica, que é a origem do trabalho daquela pessoa. E você vai entrevistar as pessoas na casa delas, porque o Datafolha tem um outro método, que é o chamado ponto de fluxo, né? Que é pegar, por exemplo, uma saída de metrô importante, procurar encontrar alguém com o perfil que ele quer para que corresponda à amostra, né? Vocês fazem como? Vocês vão na casa das pessoas? A gente vai na casa das pessoas, a gente seleciona o setor censitário, que é o que o IBGE faz quando ele faz o censo, desenha, são conjuntos de quarteirões que têm, em média, 300 domicílios. Então, o entrevistador, ele recebe este mapa com esse setor desenhado e lá nesse setor ele vai ter que cumprir essas entrevistas, tantas entrevistas com homens, tantas com mulheres, tantas em cada faixa etária, escolaridade e esse setor de dependência econômica, né? Então, ele cumpre essas cotas que a gente chama, e cada um fazendo o seu pedacinho, a gente tem ali o todo. Tem alguma cota mais difícil de cumprir, que dá mais trabalho? Sim. Qual? As de classe mais altas são muito mais difíceis. Muitas vezes a gente tem que usar métodos híbridos, que a gente chama, que é acessar esse público de classe mais alta. Às vezes ele chega lá no setor, porque como em média é 300 domicílios, às vezes um condomínio é um setor censitário. Né? Então não consegue entrar, por exemplo. Não querem dar entrevista? Não consegue entrar, segurança. Então, daí a gente pega e acessa este condomínio via telefone, né? Então, às vezes, a gente tem que usar esses métodos híbridos, dependendo dos setores que caem e tal, para você poder ter acesso. Então, mais difícil você conseguir entrevistar as pessoas de renda mais alta, de classe mais alta, por essas questões de segurança, né? De acesso e tudo mais. Agora, o porquê que o que está por detrás da ideia da amostragem, o que representa é que se as pessoas, na verdade o que está por detrás disso é que se as pessoas têm perfis semelhantes ali, elas podem representar várias delas, é que o pensamento dela também possa refletir e representar um conjunto de outras pessoas, né? Por isso que, às vezes, você não precisa fazer uma amostra muito grande, né? E se a gente pensar 1.200 entrevistas em São Paulo, o tamanho que é São Paulo, e com a diversidade que tem, você fala, é pouco. É pouco, parece né? pouco. Mas se você consegue tirar adequadamente isso, você consegue ter uma boa representatividade e refletir bem essas estimativas. Mas outro tema importante da eleição é o seguinte, o mensalão, o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Teve ou não teve impacto? Se teve impacto, foi pequeno, foi grande? Qual que é a tua avaliação? Na eleição, diretamente, eu acho que não teve, porque a opinião pública fez o julgamento do mensalão no momento em que ele ocorreu. O que está acontecendo agora é uma formalização do processo. E que julgamento foi essa opinião pública? Foi a reeleição do Lula? O Lula ter se reeleito depois? Não, eu acho que o Lula, na verdade, o Lula se reelegeu porque as pessoas tiraram o Lula do mensalão. Eles entenderam que o Lula não tinha nada a ver com o mensalão. Sim. Esse foi o entendimento da opinião pública, né? E as pessoas que tinham a ver já não estavam mais lá, elas saíram imediatamente. Então, o julgamento que foi feito, bom, essas pessoas não estão mais, o Lula ficou mesmo na opinião pública essa questão de que ele não sabia e que foi traído por pessoas próximas a ele. É só para ficar claro, o mensalão aconteceu em 2005, o Lula se reelegeu em 2006, é o que a Márcia está abordando agora. E o julgamento está acontecendo no Supremo. Então, mas agora é o formal. É o formal. Né? Então, essas pessoas não estão fazendo mais parte da eleição. Essas pessoas não estão concorrendo a nada. Estava o João Paulo Cunha em Osasco. Era o único que estava concorrendo. Deputado federal que era candidato em Osasco. E que foi julgado, Márcia, em determinado momento, quando o Haddad... Teve uma pesquisa da Datafolha que disse que para 10% do eleitorado... Mudava, né? E teve um determinado momento da campanha em que o Haddad não conseguia chegar naqueles 30% do PT, tinha muita dificuldade, demorou para chegar. O mensalão não teve um impacto nisso? Aquela propaganda do Serra associando o Haddad ao José Dirceu, ao Delúbio, não foi um freio? Eu acho que o demorar ele passar naquela barreira era mais falta de conhecimento de qualquer outra coisa. Tá? Eu lembro, não vou lembrar exatamente quando, mas sei lá, começo de setembro, ou segunda semana de setembro, 54% das pessoas falavam que não conheciam o Haddad ainda. Né? Eu acho que foi mais por conhecimento. O mensalão, eu acho que o que ele fez foi o seguinte, ele, na opinião pública, com esse episódio, o que aconteceu é que o PT era visto
até então, como um partido diferente dos outros. O impacto no PT é grande, então. Então, no partido, o que aconteceu foi que o PT perdeu o diferencial da ética, que foi toda a história do PT e toda a imagem do PT construída em cima disso. Perdeu mesmo. Perdeu esse diferencial e se igualou aos outros. Agora, continua sendo o partido com maior preferência partidária, o único, né, 1/3 que a gente falou agora há pouco, que tem essa preferência partidária. Então, também, a gente tem que ver, e a gente tem estudos disso também, até que ponto o eleitor é vítima ou cúmplice da corrupção da política brasileira. Quando a gente diz, o eleitor brasileiro ele tolera a corrupção, é verdade? Infelizmente é. Infelizmente é verdade, é. Mas não é uma tolerância cada vez menor, não? Não, eu acho que sim, eu acho que o ficha limpa, eu acho que o próprio julgamento do mensalão formal vai fazer com que a gente avance bastante nessa questão na política brasileira. Mas objetivamente, dia -dia, infelizmente é. Por quê? Explica. Porque, então, no dia a dia você vê as pessoas, e a gente já fez estudos sobre isso, né? Das pessoas praticarem pequenos atos de corrupção. Né? Dá a caixinha para o guarda para não ser multado, compra ali o produto pirata. São coisas que estão incutidos no cotidiano, na cultura. Né? E se você pergunta, se você fosse um político e você tivesse lá, fosse um deputado ou um senador, eu contrataria todos os meus parentes, porque é a chance que eu tenho de dar emprego para eles. Então, assim, tem uma certa tolerância. Agora, você faz uma pergunta assim, você roubaria? E alguém responde que roubaria? Não, isso não. Não, mesmo para fazer essa pesquisa, que eu estou falando que a gente fez, ela é muito difícil. A gente fez essa pesquisa no auge do mensalão. Porque se você pergunta, você compra produto pirata? A pessoa fala, eu não. E falei, você acha que a maioria dos brasileiros compra? Os brasileiros sim, compram. Então, para você pegar o ponto verdadeiro, é complicado. O meu vizinho compra, eu não. Isso, é tudo isso, é o politicamente correto. Então, a gente acabou usando até uma medida que é as pessoas do seu convívio, compram ou não compram? Porque, de certa forma, ela acaba se incluindo. Isso. Porque ela não vai conviver com pessoas que não comungam os mesmos valores que ela, né? Então, mas é extremado mesmo. Eu não faço, mas todo mundo faz, né? Então, tem uma certa tolerância, e principalmente tem uma certa tolerância quando vê que as pessoas estão melhorando as suas vidas. Né? Então, eu estou conseguindo fazer isso, eu estou conseguindo. Então, aí entra nessa questão da mobilidade econômica nossa, que a gente está tendo, as pessoas estão tendo mais acesso a consumo, mais acesso a bens, mas que está muito também baseado na facilidade do crédito. Márcia, e esse argumento que o PT às vezes invoca, o eleitor ele soube fazer uma diferenciação, que é o seguinte, o PT está sendo julgado lá no Supremo, o PT errou, está cometendo, os petistas mais lúcidos, né, admitem isso, argumentam nessa linha. Mas fala, mas também o eleitor sabe que houve um mensalão do PSDB em Minas Gerais, o do DEM, que há casos de corrupção também em outros partidos e que, por isso, ele amenizaria um pouco o julgamento negativo em relação ao PT. Uma pesquisa qualitativa sua, isso acontece? As pessoas, mas o PT, tem essa coisa do PT, mas tem também dos outros? Acontece. Por isso que eu falo que perdeu o diferencial da ética, igualou aos outros. Igualou aos outros, né? E também tem essa... Bom, isso a gente vê, o slogan do rouba mais faz... Né? Então, as pessoas querem resolver ali os seus problemas, né? Tem essa questão também essa questão de generalizar, né? De que todo mundo que é do PT é assim, também as pessoas falam, não é assim. Não é assim. Né? Então, tá tendo por isso que a Dilma, por exemplo, está fora disso, o Fernando Haddad também na campanha. A Dilma, por exemplo, cada ministro que caía, que caíram vários, na chamada faxina. Todos, as pessoas falavam, tá vendo? Ela está tirando as pessoas que ela está querendo resolver o problema, né? E também a outra coisa que é que cada vez mais isso está mais noticiado pela imprensa, né? Então também isso fala, porque para o eleitor fica assim, tem mais corrupção hoje ou antes tinha e a gente não sabia. E hoje a gente fala que acha que tem muito porque todo mundo está falando e porque a imprensa está divulgando. Capaz que sempre foi assim e a gente não sabia de nada. E agora, pelo menos, a gente sabe, há um combate, há uma punição, né? Então, eu acho que é uma boa tese. Eu tendo a achar que é assim, que essa coisa idealista de que os políticos antigamente não eram corruptos, os de agora são mais corruptos. Eu não compro essa tese. Você antes devia acontecer isso e muito mais e a gente não sabia. Hoje a gente está vendo, as pessoas, se discute isso, se apura isso, pune as pessoas.
Então, e nesse sentido, então, o julgamento do Supremo vai ser uma coisa boa para a política. Vai ser uma coisa boa para a política, assim como também eu acho que vai ser a ficha limpa. Que é essa questão, tem punição. Tem punição. Né? O candidato pode se candidatar, mas se não está com a ficha limpa, não adianta que a justiça não vai deixar ele assumir. E tem punição para corrupção. Isso acho que é um passo bastante importante para o avanço aí da política brasileira. Mas chegamos aqui ao final do programa, tinha mais coisa para perguntar para você. Tem um pinga-fogo que eu te pergunto, você responde aí rapidamente, 2, 3 palavrinhas, por favor. Getúlio Vargas. Acho que foi uma boa liderança ficou uma imagem de uma boa liderança. Juscelino Kubitschek. Inovação, cabeça aberta, desenvolvimento. Ditadura militar de 64. Um atraso na vida do país. José Sarney. Difícil essa. Fernando Collor de Mello. Acho que foi um sonho que se tornou uma frustração, sob o ponto de vista da opinião pública. Itamar Franco. Saiu com uma boa avaliação por ter implementado o Plano Real. Fernando Henrique Cardoso. Não saiu com uma boa avaliação, mas acho que as pessoas hoje reconhecem que o que foi feito naquele momento permitiu os avanços que tivemos após o tempo dele. A era dele, né? Lula. Lula continua sendo um líder com muito carisma junto à opinião pública. Dilma. Dilma, eu acho que a opinião pública ela tem mulher na política tem uma imagem melhor e acho que ela está conseguindo continuar os projetos do Lula avançando um pouco mais. Rapidamente, por que mulher tem uma imagem melhor na política? A opinião pública acha que a mulher é menos corruptível e tem um olhar social mais apurado. Ou mais inteligentes que os homens. Filme preferido da Márcia Cavallari? Nossa, filme preferido tem tantos. Muitos, tem muitos. Não te ocorre? Sociedade dos Poetas Mortos. Boa. Um diretor de cinema? Coppola. Boa. Um ator? Um ator? Nossa, tem muitos, tem muitos. Uma atriz, aí você pensa num ator também. Fernanda Montenegro. Boa. Uma música? Desafinado, João Gilberto. Um cantor? Chico. Uma cantora? Uma cantora. Nora Jones. Quer voltar no ator aí? Lembrou de algum? Um ator? Nossa, que ator que eu falaria dele. Não estou lembrando. Vou passar, nenhum. então tá bom. Um ídolo? Um ídolo? Ayrton Senna. Um livro preferido? Um livro preferido? Deixa eu ver qual. Nossa, livro tem muitos preferidos. Tem muitos. Um que você gosta, que te ocorra também. A gente fala preferido, mas... Um primeiro que veio à cabeça, Os Catadores de Conchas. Uma frase, um pensamento qual você gosta muito, pode ser um verso, um poema completo, se você quiser recitar aqui, uma notícia. Não, pode ser. Um pensamento, um poema. Essa uma frase importante, um lema, um ensinamento. Uma frase importante que eu acho, que eu me lembro que me marcou bastante, foi o Steve Jobs, quando ele foi paraninfo da turma, e que ele disse, por que não arriscar se todos nós vamos morrer? Isso é uma coisa bastante impressionante. Já está completamente nu, alguma coisa assim, né? Se nós já estamos nus, por que não arriscar? Márcia, te agradeço muito a entrevista, muito obrigado, boa noite para você. Boa noite, obrigado.